E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal O Vício. Ontem falamos sobre 8 HQs e hoje vamos ter 9 livros. Cada participante aqui hoje vai apresentar 3 livros. Além de mim, temos aqui o Murilo, que também estava Opa. ontem, e também o Renan Bahia, nosso Dá. 3. Eu sou baiano, mas ele também é nordestino. Então, é só o Murilo aí que tá em desvantagem, porque ele é carioca. Mas enfim, eu tô meio retado porque não me chamaram pro de ontem, mas vou participar aqui desse de livros. Então, já que você chegou por último, Renan, nada mais justo do que você começar com sua indicação. Eu não tá preparado para isso, mas tudo bem. Certo. Minha primeira indicação vai ser de um dos meus livros favoritos e que eu acho que não é tão conhecido aqui no Brasil, que é o Estação Perdido, do China Miéville. É um livro que é um dos expoentes do gênero New Weird, eu não sei direito como pronuncia, mas é como se fosse novo estranho, que é um gênero que mistura fantasia e terror com coisas assim bem, digamos, viajadas. Esse livro aqui, Estação Perdido, ele faz parte da série Baz Lag e ele mostra uma cidade como eu falei, que mistura fantasia e ficção científica, em que ela tem uma pegada bem moderna, não dá pra gente situar ela assim numa época medieval, ou mesmo numa época renascentista, porque ela já tem coisas como sindicatos e bastante coisa de política e tudo mais. E assim, é um universo bem único, eu acho mesmo, porque, por exemplo, tem umas raças fantásticas que são bem interessantes, como, por exemplo, uma raça de mulheres que tem corpo de mulher e a cabeça é um besouro. E essa raça, ela é muito conhecida por fazer arte, estátuas de cerâmica, mastigando umas pastas coloridas e excretando, cagando mesmo as pastas para fazer um material que vai fazendo as estátuas. E essa uma personagem dessa raça é a namorada do protagonista e é também um dos protagonistas, que é eu vou ter que ler porque é o nome escroto, Isaac Dan der Grimmenbulen, que é um cientista que foi contratado por um homem-pássaro que perdeu as asas para fazer o cara voltar a voar usando alguma coisa, de alguma forma, misturando magia com ciência, ou alguma coisa do tipo. E o livro começa nisso, ele vai estabelecendo bem a cidade, que é uma cidade vasta, cheia de coisas, cheia de feiras, cheia de gente, aquele tipo Rio de Janeiro, sabe? Você vai assim numa feira cheia de gente andando, cheia de gente diferente, barraquinha, gente dos prédios gritando, parece Rio de Janeiro e Salvador também. E e a partir disso ele vai estudar umas criaturas voadoras para estudar essa questão de como devolver o poder de voo para esse homem-pássaro e acaba trazendo para a cidade uma porra de umas mariposas que ele começa a estudar e uma dessas mariposas foge e é um bicho escrotíssimo que aterroriza a cidade, um bicho que vive assim, tipo de outra dimensão, uma criatura bem Lovecraftiana mesmo e essa criatura começa a se reproduzir e ameaçar a cidade inteira. E aí esse cientista, junto com alguns aliados que ele acaba adquirindo, vai em busca de acabar com essa ameaça. Assim, o livro é todo muito bem feito, muito bem escrito. As descrições são muito boas, os personagens muito bem situados. E aqui só para dar um exemplo da variedade de coisas que tem, aqui na sinopse diz, levando Isaac a pedir auxílio a personagens tão diversos como uma crítica de arte que nas horas vagas trabalha em um jornal clandestino de oposição ao governo, uma aranha gigante capaz de atravessar a fina teia que separa as dimensões ocultas e agentes do submundo do crime. Assim, tem bastante diversidade mesmo nesse livro. Eu até poderia falar bem mais sobre ele, mas passar a bola para Murilo. Minha vez agora? É. Ok. Bom, eu vou indicar então, primeiramente, o Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, que é um livro que eu voltei a dar uma atenção agora, devido ao meu Casual. hype com Assassin's Creed. Devido ao meu hype com Assassin's Creed Valhalla. É um livro que eu sempre retorno para ele, é incrível. Eu li a primeira vez que eu comprei, aí eu retornei a ele quando eu estava jogando God of War, e agora eu estou retornando a ele por causa do Assassin's Creed Valhalla. Basicamente, o que está na capa é tudo que você precisa saber sobre o livro. É um livro de mitologia nórdica, escrito pelo Neil Gaiman. Eu acho que não existe indicação melhor do que essa. Como a gente sabe, a mitologia nórdica ela não tem nada muito
certo, por assim dizer, porque são manuscritos e enfim, os povos nórdicos, os escandinavos naquela época, eles não tinham muito uma cultura de escrever coisas e guardar coisas, então era meio que no boca a boca os contos. Então, o que o Gaiman faz aqui nesse livro, basicamente, é reunir esses contos, reunir tudo que já foi dito, tudo que já foi contado sobre mitologia nórdica por aí. Ele reúne aqui nesse livro de uma forma didática, de uma forma até com uma certa narrativa, uma certa cronologia, por assim dizer. Então, é meio que uma mitologia nórdica for dummies, é bem interessante. Para quem quer conhecer mais, eu acho que vale muito a pena. Ele começa ali da criação realmente do mundo. Você vê toda a A questão vaca de do gelo. Odin como... Hã? Fala da vaca e do gelo. Fala, fala tudinho. Tem a parte do. Tem o Odin se enforcando, ganhando conhecimento. Tem como o martelo do Thor, o Mjolnir, que está aqui na capa, inclusive, como ele foi forjado pelos anões. Tem, enfim, tem tudo de mais importante que a gente conhece sobre a mitologia nórdica, amarrado de uma forma bem interessante, bem didática, e termina, obviamente, com Ragnarok. Então é um livro realmente bem interessante, eu recomendo. Essa é a minha primeira recomendação. Então, eu acho que agora vem para mim. Eu vou começar recomendando um livro aqui. Esta semana, o jogo The Witcher 3 completou 5 anos de seu lançamento, mas o que pouca gente sabe, apesar de ter um vídeo aqui no canal até do Murilo explicando, é que o jogo foi baseado em um livro, né, no caso. O livro já está em publicação no Brasil faz muitos anos, mas com certeza ele se tornou muito mais popular, não só no país, mas no mundo inteiro, graças ao jogo The Witcher 3, que apesar da série já estar no o terceiro título, ele só se popularizou mesmo com o lançamento que aconteceu 5 anos atrás. Então, agora temos uma série na Netflix também, né, que tá o Cavill lá interpretando o Geralt de Rivia, e eu gosto muito dessa série, eu acho bem interessante. Agora a Martins Fontes lançou também uma edição capa dura, essa aqui é com a edição capa do jogo, mas antes tinha uma edição com as capas nada a ver, as capas não nada a ver, mas você não olhava, não dava muito valor para ela. Oi, pode falar. Eu prefiro as capas antigas do que essa do jogo. Eu acho feia, cara, a capa antiga, porque, tipo, eu acho muito genérica. Tem até uma série Elfos que é igualzinha a capa, bicho. Já viu uma série Elfos aí que tem... Não. Que vendia em aeroporto, era igualzinha a capa, igual a da capa antiga. Mas é E aí, eu reconheci os personagens. oi? Mas, enfim, vai lá. Mas não, eu tô dizendo que dá pra reconhecer os personagens. Não, se você tiver um conhecimento, né? Mas se você bater o olho a primeira vez tipo, você não vai reconhecer que é de uma série só, né? Agora, não, tipo, essa capa aqui, eles fizeram essa capa aqui com a capa do jogo, aí você já reconhece que tem a ver com o jogo. O problema é que cria um certo preconceito, porque as pessoas pensam que isso aqui vai ser uma novelização do game, né? No caso, que não é verdade. E já na capa nova, a capa dura, que é uma capa preta, que só tem um lobo aqui na frente desenhado, e cada volume muda só a cor do lobo. Esse tipo de capa eu tenho também, 4 volumes, mas eu não gostei da forma como colocaram, porque só mudou aqui a cor do lobo, então fica muito complicado para você também bater o olho e dizer, esse aqui é o volume 3, esse é o volume 2, tá ligado? Em resumo, em 3 versões não acertaram nenhuma no o padrão da capa. Não, vamos dizer que basicamente sim, né? Apesar, tipo, eu tenho umas capas estrangeiras que eu gosto muito, eu acho mais bonitas. Eu não sei se vocês olharam, eu gosto muito de olhar as capas dos livros como são lançados lá fora. E, tipo, as capas de The Witcher tem algumas que são bem bonitas, tem outras que são até piores do que foram lançadas aqui no Brasil. De todo jeito são... Oi? Não, eu ia dizer que o livro é muito bom mesmo, eu gosto bastante. Eu também. O Murilo também é fã também aí. Eu acredito que todos nós somos aqui, né, da forma como é contada a história de um bruxo. A gente já falou muito aqui também no canal. Tem no site também um guia de leituras de Witcher. Então, tipo, apesar de ser do nome bruxo, ele talvez não fosse o termo mais correto, porque ele é um caçador de monstros, né, no caso. A gente chama de bruxo, ele usa pouca magia,
mas ele é um caçador de monstros, e além disso ele também acaba encontrando outros monstros que são os próprios humanos. É bem, é bem legal, eu gosto muito, apesar de que tipo a verdadeira narrativa mesmo assim, esses dois primeiros livros são contos, né, no caso. O romance em si começa em Sangue dos Elfos, que é o livro 3, mas vale a pena ler esse livro aqui. E recentemente a Martins Fontes também lançou um prelúdio, que é o Tempo de Tempestade, que eles colocaram aqui, mas eu não sei nem se saiu na capa nova. Eu acho que, tipo, um problema também da Martins Fontes é que ela tem muitas publicações. Por exemplo, o livro 7, Senhora do Lago, ele foi lançado em duas partes. E também tem uma parte única também. E também esse prelúdio foi lançado sem nenhum tipo de marketing também envolvido. Se a Martins Fontes quiser patrocinar a gente pode até fazer mais propaganda para eles aqui. Então fica aqui essa minha primeira recomendação, seria The Witcher, vale a pena. É um livro de fantasia, tem muita política também, tem muita coisa legal. Também, se você assistiu a série, você vai gostar, se você jogou o jogo, vai gostar, porque é um livro bem completo e eu gosto muito da forma como o autor escreve. Eu não vou dizer o nome dele porque é difícil, mas tá aqui, ó. Sapkowski, Valeu. Sapkowski. O Renan vai para o segundo aí. Sou eu de novo, né? Tinha até me perdido. Certo. O segundo livro que eu quero recomendar é Solaris, do Stanislaw Liu, que foi publicado pela Aleph tem alguns anos. Esse aqui é um livro de ficção científica que inspirou um dos filmes mais famosos do diretor Andrei Tarkovsky, que eu ainda não assisti porque queria comprar o DVD dele, mas não acho que estava esgotado. Mas enfim, esse aqui é um livro de ficção científica passado em outro planeta. É um planeta de Solaris, que é basicamente o planeta é composto por uma única criatura, que é um oceano vivo. O planeta inteiro é uma única criatura que é o mar, só que é uma criatura senciente. E nisso, os humanos eles estabeleceram uma estação de pesquisa nesse lugar para tentar entender e se comunicar com a criatura. E quando a história começa, a gente vai com o protagonista, que é o Chris Kelvin, que ele está chegando nessa estação, depois de estudar muito sobre os solares na, no planeta Terra, e ele chega lá e percebe que tem alguma coisa errada. E a partir daí, quando o personagem vai investigando a estação e tentando descobrir o que aconteceu, eu acho muito bem feito, e muito bem feito em dois sentidos. Primeiro que tem a própria investigação dele tentar dar sentido ao que está acontecendo. Ele vê que tem alguma coisa errada, que os amigos, que as pessoas que estavam na estação estão se comportando de forma errada. E aparições de pessoas que não deveriam estar lá tornam tudo ainda mais, obviamente, bizarro, do tipo, que porra tá acontecendo aqui? E é óbvio que isso só pode ter a ver com um oceano vivo imenso que está rodeando ele e dominando o planeta inteiro. E domina o planeta inteiro, já que é a casa dele. E assim, essa história, já é antiga, esse livro é de 70, não, 72 é o filme. Então o livro é de 61, esse livro. Ele me lembra, primeiro, duas coisas. Uma referência à literatura é que ele, apesar de não estar situado dentro de uma literatura Lovecraftiana, ou seja, que remete ao escritor Lovecraft, ele está completamente dentro da ideia de horror cósmico, porque o personagem está lá no espaço, num planeta desconhecido, em que ele tem que lidar com uma criatura imensa, com uma mente completamente alienígena dele e muito mais, em um escopo muito maior do que ele. O personagem é um psicólogo e ele faz parte de um ramo da psicologia que tenta entender as descobertas sobre os planetas solares, só que é uma mente completamente diferente da dele. Então, assim, eu acho um livro excelente de horror cósmico, mesmo que não esteja formalmente situado dentro do gênero, e eu não sei nem se o autor conhecia esse gênero, na verdade. E uma segunda referência, uma comparação, na verdade, essa a elementos mais modernos, é que a forma como o livro é estruturado, ele me lembra muito um survival horror, como assim, tipo Resident Evil. Não vou dizer que tem monstros para o personagem combater, mas a forma como ele vai conduzindo a investigação dele e encontrando documentos, tipo aqueles files de Resident Evil, ou mesmo se recordando de coisas que ele fez, de estudos que ele fez, que o autor usa para meio que construir a mitologia e a ciência por trás dos estudos desse planeta,
eu acho que fica uma composição muito legal. E eu acho um livro de tanto de ficção científica como de terror excelente. Eu até mandei de presente aí pro Miguel. Então, Verdade, eu agradeço. Fiquei muito feliz com o presente. e Ainda não li, mas lerei. essa edição aqui da Aleph tá muito legal, capa dura com a lombada amarela. Então, vai lá, Murilo. Sou eu, né? Ok, minha segunda indicação é um dos livros, é um dos romances mais influentes da literatura e da ficção científica, que é Duna, que se o coronavírus deixar, vai ganhar um filme esse ano. Tá marcado para dezembro, mas a gente não sabe como é que os cinemas vão estar até lá. Vai ganhar um filme dirigido pelo Denis Villeneuve, que é o cara que dirigiu grandes sucessos aí como Os Suspeitos, como o Blade Runner 2049, enfim. Duna, um dos caras que mais se beneficiou da influência de Duna, com certeza foi o George Lucas, porque você percebe muita coisa de Star Wars aqui, muita coisa mesmo. E é uma história que trata sobre política, muito antes de George R.R. Martin e suas Crônicas de Gelo e Fogo. Trata bastante também de um tema messiânico na figura do protagonista, que é o Paul Atreides. E trata-se da história de uma família, um clã, que eles são tirados da zona de conforto de onde eles estão, devido a motivos que eu não vou falar para não dar spoiler, e eles são enviados para esse outro planeta aqui, um planeta muito hostil, que é o planeta de Arrakis, que é o Duna do título, onde eles precisam se adequar a esse planeta e meio que governar esse planeta. Só que eles estão no meio de uma intriga política e nada vai dar certo. E aí a gente tem a trajetória durante boa parte do livro do Paul com a mãe dele e como eles se relacionam com o povo lá de Arrakis, o povo lá de Duna, e como o povo começa a enxergar no Paul essa figura messiânica e como o Paul precisa lidar com diversas questões, como ele ser o líder do clã dele, ele ser e ter esse povo agora querendo que ele os lidere. Enfim, é um livro da década de 60, mas você não percebe isso. Ele é um livro, eu diria até atemporal, só que ele esbarra numa questão, que é inclusive uma questão que eu estava conversando com o Miguel ontem, que é aquela coisa de você pegar grandes obras antigas hoje em dia e você meio que ter que se esforçar um pouco, você tem que ter um pouco de um pensamento de que, tipo, eu estou lendo algo que foi muito influente naquela época, muitas coisas já foram criadas depois, baseadas nisso daqui, então talvez eu não ache tão original assim. A gente tem que ler meio que com esse pensamento. Mas mesmo assim, Duna é um baita livro, é uma baita história, é um calhamaço, olha só o tamanho disso daqui. E ainda tem umas continuações que foram feitas pelo próprio autor, pelo Frank Herbert. Só que o principal mesmo, a principal história de Duna está aqui nesse primeiro livro. A história do Paul ainda se desenvolve por mais 2 livros. Aí tem os outros depois que desenvolvem o universo. E o filho do Frank Herbert, depois que ele morreu, o filho dele fez mais uma caralhada de livros que tem por aí. Mas enfim, o foco mesmo principal, que vai ser adaptado para o cinema e tudo mais, é esse primeirão aqui, o Duna. Se você ler ele, mesmo que você não queira ler os outros, claro que você lendo os outros, comprando os outros, você vai ter um conhecimento muito maior do universo, caso você se interesse. Mas lendo esse daqui, você tem a história completa, você entende completamente do que se trata Duna. Você está preparado para o filme, por assim dizer. Essa é a minha segunda indicação. Ok, eu queria fazer uma pequena intervenção aqui, primeiro para falar que temos um novo participante, que é o Kurosawa, meu gatinho, muito feliz em participar desse podcast, aí hoje ele está até miando de felicidade. E outra coisa, me tire uma dúvida, Murilo, qual é a tradutor dessa edição do Duna? Vejo agora, calma aí. Eu sei quem é, mas eu só para tirar a dúvida, para não acabar falando besteira. Deixa eu ver. É Maria do Carmo Zanini. Então, a Maria do Carmo Zanini, eu conheço ela, é uma tradutora excelente. Ela vem fazendo traduções tanto para literatura quanto para livros de RPG já há bastante tempo. E assim, se hoje em dia eu trabalho com tradução, foi por causa dela, que ela fez tanto porque eu gostava muito de ler os livros que ela traduzia do Mundo das Trevas, quanto de um pequeno, como posso dizer, experimento que ela tentou fazer quando estava na Devi, que era de formar tradutores de RPG, e que ela começou fazendo tipo um testezinho do tipo, traduzam esses trechos aqui e me mandem, que aí eu vou comentar
pouco sobre as traduções que vocês fizeram e ajudar na tradução, e meio assim, e fazendo a pessoa ir se desenvolvendo como tradutor. Ela, infelizmente, não pôde dar seguimento a esse projeto dela, mas foi a primeira faísca para eu começar a traduzir, e eu aproveitei que você botou o Duna aí para fazer essa pequena homenagem a ela, então obrigado, Maria do Carmo Zanin, por Legal, ter me colocado nesse caminho da tradução. legal. Ah, bacana, hein? Inclusive a Antes tradução, de... inclusive Ah, a tradução realmente está muito boa, e uma coisa que eu gostaria de citar também, e acabei não falando, é que aqui no final tem várias e várias páginas de um glossário e vários apêndices sobre o universo, sobre, enfim, tem até alguns capítulos extras assim sobre o universo, sobre personagens que você encontra. E, por exemplo, você encontra um cara que ele cataloga as coisas lá no planeta, e aqui no final você entende como o pai dele chegou lá no planeta, como o pai dele começou a trabalhar com isso, passou para ele, enfim, é bem interessante os apêndices também. bacana. Antes de continuar aqui, eu vou pedir para quem está assistindo, quem assistiu até aqui, por favor, curta o vídeo, compartilhe, também comente. Eu peço isso no final do vídeo, mas geralmente ninguém às vezes chega até lá. Então vamos, por favor, fazer isso agora, até para ajudar aqui ao trabalho da gente. Se você está curtindo, saiba que todos os links desses livros que a gente está recomendando aqui vão estar na descrição. A gente colocou ontem também no vídeo de quadrinhos. E recomendamos 8 quadrinhos lá. Tá bem legal também. A lista ficou bastante boa. Teve muita gente que comentou e gostou muito. Então, se você também curte esses livros, se não conhece algum e está interessado, use o link da descrição que vale a pena. E também, só Fala. complementando, alguns desses livros têm resenhas em texto escritas lá no site do Vício. Então a gente vai colocar os links aí também para se alguém quiser também ler um pouco mais aprofundado, uma opinião mais aprofundada sobre os livros. É verdade. Também tem vídeo aqui no canal. O Murilo fez no caso do The Witcher. Tem também o guia de leitura, agora que eu também vou fazer, do Tolkien aqui, do The Witcher lá no site. Vale a pena conferir tudo isso, até para você ter mais conhecimento se você se interessar. Então, como o Murilo apresentou o Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, eu acho que esse aqui seria praticamente o equivalente a ele dentro do universo Senhor dos Anéis. O Silmarillion, ele conta a origem do universo da Terra-média lá. Então você vai acompanhar tudo desde o começo, toda a origem das lendas e tudo mais que fazem parte daquele universo. É muito interessante. Esse aqui agora é com a tradução nova da HarperCollins, que ela lançou agora recentemente. Tem outra edição também que você encontra pela Martins Fontes, que também é bastante boa. Eu li, a primeira vez que eu li com aquela. A capa é até bem legal, porque tem um dragão aqui atacando tudo. É o Glaurung. É, então é bem legal aqui, bem bonita, mas essa edição aqui veio muito caprichada. Vou mostrar aqui, abrir aqui, ó. Ela também tem várias ilustrações aqui dentro. Tá, na verdade, a coleção nova veio com esses detalhes. Além da capa dura, ela tem um relevo aqui. E a história é sensacional. Como eu falei ontem, eu sou muito fã de Tolkien, apesar de me sentir um pouco limitado pelo Tolkien na forma de interpretação do texto dele, porque ele deixa tudo bem amarrado e você não abre muito espaço para que você imagine as coisas, porque ele é um cara que descreve bastante. Talvez não em toda a coleção, porque, por exemplo, o Hobbit é uma coisa ainda mais solta, até porque eu acho que é um livro que foi o primeiro livro que ele fez muito mais voltado para as crianças, que era uma história que ele contava para os filhos, mas depois, com O Senhor dos Anéis e todas as obras que vieram depois, ele é bastante detalhista, e isso deixa você um pouco amarrado na forma como ele vai descrever no livro, e talvez algumas pessoas se sintam um pouco incomodadas com a forma como ele é prolixo, por assim dizer. Então, mesmo assim, a obra dele é inegável, a qualidade é inegável, e isso aqui é impressionante, a forma como ele escreveu isso tudo, apesar de também ser muito baseada na mitologia nórdica. Então, se você ler a mitologia nórdica e ler isso aqui depois, e também ler a Bíblia, vai encontrar muitas semelhanças entre os 3 livros.
que é o lance do Silmarillion é que é como se fosse a Bíblia da Terra-média, né? Até o estilo de escrita dele é para ser um pouco semelhante a um livro assim, como com a Bíblia. E a nova tradução pega bastante nessa ideia de tentar trazer esses arcaísmos da forma como o Tolkien escrevia. Eu comecei a ler dessa nova tradução, curti bastante o Silmarillion, mas eu não terminei não. Eu parei para ler O Senhor dos Anéis depois que eu comprei. Mas, Murilo pode passar. Não, é Renan, né? Agora. É o Renan é, agora. ok, meu terceiro livro vai ser Neuromancer. É um dos meus livros favoritos. Se não for o meu livro favorito, eu acho que eu já cheguei a ler ele 4 vezes e eu pretendo ler uma quinta vez para que eu estou sempre lendo ele. É um livro que é um dos expoentes do cyberpunk. Ele praticamente iniciou. Ele não estabeleceu alguns dos tropos do cyberpunk que já tinham sido criados antes em alguns contos, mas ele meio que bota o que é o padrão da ideia de cyberpunk. E foi escrito por um dos criadores do movimento, que é o William Gibson, e de longe é o livro mais influente desse, desse subgênero. E, se eu não me engano, foi a primeira obra a ganhar os 3 prêmios de ficção científica e fantasia, que é o Hugo, o Nebula e o. Meu Deus, eu esqueci o terceiro. Mas ele ganhou os três mais famosos prêmios de fantasia e ficção científica. É uma obra que segue a história de Case, que é um hacker, como o livro gosta de falar, como é um cowboy de consoles, e ele vai mostrando toda uma sociedade decadente, onde a tecnologia é muito, a tecnologia é fabulosa, enquanto que a qualidade de vida das pessoas é muito baixa, e vai acompanhando personagens que vivem à beira da sociedade, à margem da sociedade, que precisam fazer tarefas muitas vezes criminosas para conseguir ter o seu sustento em uma sociedade que é completamente desigual. E a forma como o William Gibson vai descrevendo a ambientação, vai descrevendo o cenário, o Murilo não curte tanto, ele inclusive deu uma risadinha lá, deu uma risadinha no início quando eu mostrei o Neuromancer, mas eu gosto muito, porque Não, assim, é porque você falou, é meu livro favorito, não sei o que e tal. Aí eu comecei a lembrar a época que eu li e as discussões que a gente tinha. Aí isso é, me veio tudo à mente. Eu também estava lembrando, Murilo com muita raiva falando no grupo. Caramba, isso Murilo, aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. que Não, assim, mas eu preciso ler Neuromancer de novo também. a forma como o William Gibson descreve, ela é deliberadamente, digamos, um pouco confusa, porque é como se fosse a percepção do personagem, que é um cara completamente drogado, é um cara que tá vivendo numa sociedade cheia de estímulos visuais e sonoros, do tipo, o cara vai andando numa festa, é luz de neon aqui, música para todo lado, gente com as roupas muito doidas, e isso o cara meio drogado andando, cambaleando por ali, sendo que também é um personagem que vive entre dois mundos, o digital e o mundo físico, e parece estar sempre meio desnorteado conforme ele vai andando. Mas eu gosto muito de como isso vai mostrando, porque me traz bem evoca bem aquela sensação de muita coisa acontecendo, muita luz. E o Neuromancer, porra, eu acho que ele é perfeito em mostrar isso, mostrar como a forma como ele vai fazendo a criação de sentido da trama, a forma como o personagem percebe o mundo. Eu gosto muito de como faz isso. E até uma coisa que eu noto ele sempre me parece que, não sei se eu cheguei a comentar com o Murilo, de que uma coisa que também traz esse efeito é que todo capítulo parece que o personagem subitamente assim acordou. Ele estava fazendo alguma coisa, terminou o capítulo anterior, aí pá, tá no outro, acordou, como se ele não tivesse percebido, ele mesmo não tivesse percebido o que aconteceu no meio do caminho. Eu acho que traz muito esse negócio do personagem estar meio desnorteado. E é uma obra que eu gosto muito e eu não poderia recomendar mais ela, porque é muito boa e, como sempre é da Aleph, quase. Não foram todos da Aleph que eu trouxe, ainda foi da Boitempo. A Aleph é sempre uma das maiores expoentes em publicação de ficção científica clássica aqui no Brasil. E essa edição aqui eu gosto bastante da arte aqui do Case e atrás da co-protagonista, que também iniciou esse trope de Rei Zorgel da garota mercenária com garras. E pô, é um livro que eu tenho muito carinho por ele. Então não fica aí minha recomendação. Essa tua edição aí é mais bonita que a que eu tenho, bicho.
É bem legal essa capa é bonita, bastante bonita. A minha é essa também, do Renan. A que eu Bom, tenho então aqui, eu vamos tava lá. olhando, é feinha. Vamos lá, já que o Renan mandou uma obra de ficção científica clássica, eu trouxe uma também, que é o Fundação, do Isaac Asimov. Eu tenho aqui o box, eu tenho aqui o box, mas você consegue encontrar também na Amazon uma versão nova que eles lançaram, que é uma versão em capa dura muito bonita. Eu prefiro o box particularmente, mas a O versão em Murilo capa dura também está. é bem legal. Né? Só fazendo um adendo que o Murilo está errado. Eu tô errado. É. Isso aqui não é A muito mais, versão é de. muito mais, é muito Não, mais cara. confortável para ler cada Não, um desses não, daqui. cara, não. A versão nova é muito boa. Não, ela é bonita, só que, enfim. É, como eu falei de Duna, que foi uma obra que influenciou muito o George Lucas na criação de Star Wars, Fundação também influenciou. Star Wars é um apanhado de muita coisa que o próprio Lucas consumia como ficção científica. E aqui em Fundação a gente tem uma história interessantíssima, onde meio que um cientista. A gente tem um império estabelecido, um império que ninguém jamais imaginaria que aquele império ele vai acabar, porque ele está muito bem enraizado, muito bem estabelecido. Só que um cientista descobre, por meio da sua ciência, que é uma ciência toda particular que existe aqui no universo de Fundação, ele descobre que dali a muitos anos esse império vai ruir. E ele oferece um plano de longo prazo, de muito longo prazo, para poder meio que o período de barbárie que viria depois do Império ruir seja um período muito menor, onde a gente já vai ter um novo império, por assim dizer, surgindo ali das cinzas, que seria a fundação. Obviamente, ele é considerado, quando ele vem com essa ideia, ele é considerado um criminoso, um traidor, enfim. Só que eles acabam concordando, jogam ele num planetinha merda lá e falam: toma, vai, faz tua fundação, não vai dar em nada, é isso mesmo. Obviamente, o Sheldon, que é o cientista, ele está certíssimo, as previsões dele começam a acontecer conforme os anos vão passando. E como é realmente uma história muito longa, onde a gente vai ver todo esse processo até chegar no Império Ruindo, você não tem aqui um protagonista fixo. Como as décadas e séculos vão passando, a gente sempre vai ter nos capítulos ou nos outros livros, enfim, sempre vamos ter protagonistas novos e tal. Só na reta final que a gente começa a ter não protagonistas mais definidos, mas meio que sempre um vai ser descendente do outro, vai ter algum personagem que marcou de uma forma muito drástica e ele vai ser sempre citado. Mas isso é mais para a reta final. No começo, principalmente dos dois primeiros livros, a gente tem muito essa mudança de protagonistas, essa mudança de personagens. E é sempre algum personagem que ele vai fazer algo muito marcante também, mas não tão marcante quanto os da reta final, como por exemplo o Mulo. Mas eu não posso falar muito sobre o Mulo para também não dar spoiler. Mas enfim, Fundação na verdade, eu li Fundação esse ano e já figura no top 10 de melhores leituras. É realmente muito bom. Eu gostei muito mais, por exemplo, do que Duna. Eles meio que. Eu percebo que meio que existe não diria uma rivalidade, mas tem uma birrinha ali entre os fãs de Fundação e os fãs de Duna, apesar de serem obras bem diferentes. Mas eu fico com Fundação, eu acho a escrita do Isaac Asimov, eu conversei com o Miguel, inclusive, sobre isso, é uma escrita simples, direta, só que ele te explica tudo o que você precisa saber. Não é aquele tipo de narrativa que é simplória demais. Ela é simples, mas ela consegue ser elaborada ao mesmo tempo. Então, gosto muito de Fundação, é a minha terceira indicação. Também gosto muito do Fundação. Gosto muito das Asimov, todas as obras dele, eu sou muito fã mesmo. Acho fantásticas todas. Eu preciso ler mais coisas do Asimov, inclusive. Pô, É, cara, é sensacional. Pode inclusive, dá falar, para né? dizer que Fundação é meio que o centro do universo do Asimov e que muitos livros dele se passam no mesmo universo. Até livros que vieram antes, ele fez algumas alterações posteriores para situar dentro do universo de Fundação. E É também vale verdade. citar que Fundação, depois ele lançou, né, alguns prequels e sequências também, mas a obra principal mesmo está nessa trilogia aqui, que é justamente a que foi lançada em capa dura pela. São 4 livros, né, que tem relacionados com Fundação, mas em qualidade assim, eu acho que não se compara. A trilogia da Fundação é bem melhor. A principal, né, no caso.
Você chegou a ler, né, também os outros quatro ou ainda Não, não? não, não. Eu li só a trilogia principal mesmo. Os outros quatro são bons também, mas eu acho esses daí melhores. Eu acho que só importa ler esse. É que nem como você falou de Duna. Duna, lendo o primeiro livro, tá ótimo já. Assim, e essa trilogia da Fundação, eu acho que fechou de uma forma que para mim foi tão satisfatória que não me despertou interesse em ler o Uhum. que veio antes disso ou o que aconteceu depois. Eu acho que fechou de uma forma muito boa. Sim, com certeza. Então, eu vou passar para a minha última indicação, que consequentemente também é a última indicação do vídeo. Então, eu falei da Bíblia, falei de Tolkien, e aí eu trouxe aqui as Crônicas de Nárnia, agora é uma edição mais nova, que tem aqui do C.S. Lewis. É, é, Antes a Martins Fontes tinha uma edição, eu tinha a edição anterior, mas infelizmente ela se acabou por causa da umidade que eu tinha no outro apartamento. E aí eu acabei aproveitando essa que foi lançada ano passado, no final do ano passado, saiu essa edição, que era ilustrada, capa dura também. Eu sempre cito essa parte da edição, porque às vezes a pessoa coleciona, quer saber mais detalhes, né? Então eu tento dar mais detalhes além da parte do contexto da história e tudo, para a pessoa se situar. Então, tipo, ele é todo ilustrado, ela tem essa. Pode ver que ela não é toda contínua aqui, né? Então você vai lendo de um pedaço e passando para cá. É dividido em duas partes cada folha, sacou? Eu esqueci o termo técnico para isso. Renan pode dizer, eu acho. Ok? O termo Mandei. técnico para dizer assim, ó, tá vendo que tá dividida a página, a página não é uma lauda inteira, entendeu? Ah, Ela é o pior que dividida, eu botei um técnico pra isso, não lembro não. Mas é, mas tem, mas tem. ela é dividida no meio, vamos assim dizer. Então, tipo, as Crônicas de Nárnia são vários contos, assim, então eu acredito que praticamente todo mundo tem na cabeça os filmes, né, que foram lançados eu acho que acabou ficando na mão da Disney, mas o primeiro é pela Disney também, o primeiro filme ou não? Eu acho que não. Eu acho que só os do Caspian, né, que acabam com a Disney na época, que a Disney Não sei. acaba adquirindo os direitos, se eu não me engano, dos filmes. Enfim, todo mundo deve lembrar dos filmes, já as Crônicas de Nárnia. No caso, eles são aquele filme, o primeiro filme, ele adapta o primeiro conto, né, que é a da que introduz as crianças aqui. Ele aqui, ó. Não, na verdade, adapta o segundo, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é o que é adaptado pelo filme. E aí são vários contos. No caso, o C.S. Lewis lá, ele era cristão, então, tipo, muita parte. Isso tudo aqui é uma forma praticamente dele ensinar cristianismo para as pessoas. O leão aqui, o Aslan, que é o Jesus Cristo, né, da história, isso aqui fica bem evidente também no filme, também como fica nos contos, e vai ficando ainda mais evidente, por acaso a pessoa ainda não tenha percebido, ou nunca tenha lido a Bíblia, eu não conheço cristianismo, mas só de ouvir falar, você vai saber, ao longo das histórias, você vai percebendo e vai vendo também os paralelos entre as ações das crianças e dos personagens com a humanidade, com outros fatores do nosso mundo. Eu Então, acho que isso eu acho que só seria mais óbvio se ele tivesse crucificado o Aslan no final. é realmente. Então, tipo, caso não tenha lido, então são 7 crônicas aqui. E elas são todas publicadas nesse livro. É uma edição definitiva. Tem outras edições que você pode comprar essas crônicas em livros separados. Eu não recomendo porque sai mais caro e também é mais difícil de achar hoje em dia. Essa edição aqui, infelizmente, ela tá por R$ 150, se eu não me engano, mas na promoção da Amazon você consegue pegar por R$ 89,90 ainda. E Então ela tá tá bem valendo bonita. esse. Tá bem bonita, tá? A minha também tá bem velha. A minha, eu acredito que é aquela da capa preta com o leão, né? Um leão É, tipo da porra. Apple, Eu igual. comprei quando lançou. Eu tinha o quê? 11 Já teve, anos? teve uma vez que essa edição tava R$ 12 no Submarino, ela vivia em promoção também. Foi onde eu comprei. Eu comprei por R$ 14 no Submarino. Chegou nem peguei de 12, peguei R$ 14 no Submarino. Eu li tardiamente, eu li já quando eu estava na faculdade. Não li, porque, por exemplo, o Tolkien eu li ainda quando eu estava no colegial, né? Que hoje em dia eu não sei mais como é que chama, mas na época do colegial. Já o C.S. Lewis eu já li quando eu estava na faculdade e gostei muito.
fiquei bastante interessado. Eu acho que eu já li depois de ter assistido o primeiro filme. E é uma leitura fácil também, assim, claro, depende da tradução que você está pegando, mas é uma leitura que você vai pegar, que vai ficar, porque é fácil, os contos são curtos, de toda forma, você lê de forma, o ritmo é tranquilo, é muito bom também de ler, e ele mistura, como a gente já sabe, ele mistura muita fantasia os contos cristãos, e o resultado é bem interessante. Ele também teve a assessoria, no caso do Tolkien, o Tolkien ajudava ele. Tem um livro até da HarperCollins que ele mostra as epístolas entre os dois, né? Eles se comunicavam muito também. E é bem interessante você acompanhar uma pessoa que também é contemporânea do Tolkien, que também lia os livros de Tolkien na época Era em primeira amigão do mão. Tolkien, né? Ele lia em primeira mão, pô. O cara escrevia, mostrava pra ele e mostrava pro outro, era bem interessante. E até, como eu pensava, eu acho que vocês já assistiram, né? Meia-Noite em Paris. Que o. Já viu, Renan? Meia-Noite Meia-Noite em em Paris. Paris é qual? Meia-Noite É em o Paris do. é aquele com o Owen Wilson? É, Então. eu vi no cinema isso aí. Ah, eu vi no cinema Então, também, inclusive. eu fico imaginando assim, eu vi aquele filme, eu fico imaginando se eu pudesse voltar no tempo para conviver com alguns dos meus autores favoritos também, entendeu? E aí, tipo, você fosse para um lugar onde tivesse o Tolkien, ia estar o C.S. Lewis também, ia estar outras. E, tipo, você poderia viajar para outros lugares também, encontrar outros autores contemporâneos que são interessantes. E eu acho que aquele filme ilustra bem o que um fã sentiria, entendeu? Tipo, toda coisa que ele vai acontecendo, ele fica muito animado, muito empolgado, porque, tipo, ele vê que os caras trocavam as coisas, um lia as coisas dos outros, e até quando o cara se oferece para ler a obra dele, ele fica bem animado, porque ele é um romancista, né, também, o cara que tá, o protagonista do filme. Eu não cheguei a escrever nada, assim, que eu pudesse mostrar pro Tolkien ou pro C.S. Lewis, mas eu também ficaria empolgado só de ver eles conversando sobre as obras dele antes de publicarem. Então, O eu Miguel gosto ia ficar. muito desse livro. Eu imaginei agora os caras no café, tomando um café, conversando sobre os livros e o Miguel na mesa do canto, olhando assim. Pô, eu ficaria animado, cara, eu ficaria empolgado. Mas vai dizer que não seria interessante. Quando você tá Seria. lá, pô, tu não ia querer não conversar com o William Gibson lá? Com certeza. O William Gibson não dá pra conversar, né? Ele até tem Twitter. Se de repente se eu falar com ele, ele responde. Não, é verdade. Eu tô pensando, então vamos voltar pro cara de Solaris, o que já morreu, porque Não, deve com ter morrido certeza. já, nos 60. O William Gibson não tava nem ligado que ele tava vivo. Joguei pensando que ele já tinha morrido. Já tá querendo matar o cara. Mas nunca se sabe, né, cara? Qualquer dia desse aí. É Aí, isso. enfim, tá. Eu recomendo essa obra. Eu acho interessante. Eu acho que de todas as obras que a gente recomendou aqui, eu não sei de cabeça qual que eu não li. Não li o Solaris, que o Renan indicou. Eu vou ler ainda, eu recebi de presente, então já está garantido. Mas eu posso também dizer aqui com toda certeza que todas as indicações aqui foram boas. Não tem só a vertente da parte da promoção que está ocorrendo agora, porque são leituras excelentes e valem a pena, todas elas. Eu vou passar a palavra para vocês para a gente poder finalizar. Vai lá, Murilo, vai Pode lá. começar. Hã? Eu não tenho nada a dizer, não. Não, eu achei que esse podcast foi bem legal. Tem um tempinho que eu não paro para falar sobre livros com outras pessoas, com esse negócio aí do isolamento, os papos não tem acontecido muito. Foi bem legal estar aqui conversando sobre livros e como o Miguel falou, não é só uma questão da promoção aí, eu acho que a gente conseguiu trazer obras bem variadas, bem diversas mesmo. Trouxe aí obras de fantasia, trouxe obras de ficção científica, trouxe obras mais novas, trouxe algumas obras mais antigas. E eu acho que ficou uma seleção bem legal. Eu acho que o mais interessante é que a gente nem focou muito em. Eu, por exemplo, eu confesso que eu nem olhei a lista da Amazon para ver o que estava em promoção. Acho que se esses três aqui estão lá em promoção é porque tipo, foi coincidência, porque na verdade eu quis selecionar coisas que eu li e que volto a ler ou que vou voltar a ler com certeza e que eu considero muito boas.
e que indicaria para um amigo, assim. Então, acho que esse foi o maior motivo de ter escolhido essas três aqui. Não, assim, com essa promoção da Amazon eu fiquei um pouco triste porque não entraram livros de ficção histórica, que eu acho que muitas pessoas geek curtem bastante. Até o próprio As Crônicas Saxônicas, que eu pensei até em comentar aqui, mas eu vi que não estava, mas eu vou comentar aqui agora para ficar aí como um extra, fechar 10 livros, que o Crônicas Saxônicas deu origem à série lá do O Último Reino, que eu não assisti, mas é uma fantasia histórica não, é uma ficção histórica bem legal, que mostra lá a história da formação da Inglaterra com a segunda vinda lá do grande exército pagão, que Murilo aí já leu bastante quando estava pesquisando para escrever um texto aí sobre o Assassin's Creed Valhalla. E fica a minha recomendação não só para quem está assistindo, como para o próprio Murilo, porque ele vai ver bastante sobre as invasões vikings, a história Ah, do Alfredo Grande e tudo mais. inclusive, o primeiro livro, O Último Reino, o primeiro livro da série, já tá no meu carrinho lá da Amazon. Aí eu fui colocar o segundo tá esgotado, não sei porquê. Aí eu coloquei o terceiro. Enfim, vou ver se eu compro agora o primeiro e o terceiro e esperar o segundo voltar em alguma promoção. Então acho É, que é isso. então amanhã a gente volta, dessa vez trazendo mangás. Eu já tenho aqui meus mangás definidos. Tem um que eu tô achando Eu já empolgado posso, já. eu já posso até dar spoiler sobre um que o Miguel vai trazer, mas eu não vou fazer isso não, mas eu tenho certeza de um que ele vai trazer. Eu também tenho certeza. Pô, eu tô muito Tenho cer- empolgado. eu De tenho toda certeza, forma, eu sei qual é o mangá que o Miguel vai trazer. pô, eu não sei ainda. Mas de toda forma, eu trouxe aqui. Aproveito também, ó, Renan, eu vou também. Eu recebi um presente do Renan, vou mandar. Eu não sei, até ia perguntar se ele tem. Aproveito e perguntar por aqui, ó, Renan. Tu já tem esse aqui? Esse aqui eu não vou colocar amanhã, mas tu já tem aqui. Cadê? Esse aí eu tenho. Inclusive eu tenho dois, porque eu comprei um amigo me deu de aniversário. Ei, esse daí, inclusive, então eu quero, pode mandar para mim se quiser, porque esse outro, esse aí eu coloquei na Amazon, inclusive, no carrinho hoje também. Pronto, eu vou mandar. Já me preparando para o hype que eu sei que eu vou ter quando for jogar Ghost of Tsushima. Já tá no meu carrinho, inclusive. Eu vou mandar para o Murilo, então. Esse aqui é muito bom. Eu Muito li massa mesmo. todo, é muito massa também. Vale muito a pena. Estou mandando até ó, com o marcador de página que eu estava usando para terminar ele aqui. É bem legal, vale a pena. E para quem gosta de samurai, é excelente. Agora, Ghost of Tsushima, né, tá chegando. Hoje mesmo eu fiz uma Então, notícia de Ghost of Tsushima. não, Tá, eu passei amanhã lendo sobre Ghost of Tsushima e sobre a invasão mongólia lá, da Mongólia, porque eu estava escrevendo o texto de Assassin's Creed Valhalla, o contexto histórico, que está com o Renan agora para ele finalizar. Aí comecei hoje no Ghost of Tsushima, então foi a manhã toda lendo sobre a invasão dos mongóis e tudo mais. Eu tô ficando já bem hype. Meu hype tá dividido entre vikings e samurais, tá meio assim. Aí aliás, vai querer jogar vale o forró, aviso né? aqui. Então. Vale Hã? o aviso aqui. A gente tá com um canal de games aí, então a gente vai falar sobre Ghost of Tsushima e também de Assassin's Creed. Bastante neles. Então eu vou colocar o link na descrição. Quem gostar de games aqui pode clicar lá. Eu sei que nem todo mundo aqui do canal gosta. Eu fiquei toda quando a gente lança um canal, um jogo de. Oh, Um vídeo um de jogo. vídeo de jogo, tenho um sério problema que eu penso mais rápido do que. Quer dizer, todo mundo pensa mais rápido do que fala, mas eu sempre coloco o final da frase no começo e dá um problema. Tipo Enfim, Yoda. tu vê, acaba saindo como Yoda. No caso, quem quiser participar, por favor, clique lá. Eu sei que algumas pessoas aqui têm um certo preconceito com o jogo, porque quando a gente lança um vídeo, as pessoas se desinscrevem. Então, por favor, cliquem lá, vai ser bem legal. A gente vai fazer alguns podcasts, não, né? Videoconferências durante as sextas-feiras, e vai ser interessante isso aí. Então, eu vou aproveitar para me despedir de vocês. Amanhã a gente volta com no caso, 9, vamos fazer 9 mesmo ou vai ficar em dois ou três? Eu acho que cada um pode indicar dois, né, para poder não ficar muito longo. Uhum. Eu acho que pode ser três, até porque mangá tem um monte. Ah, então Pronto, eu tenho beleza. 3 mangás já na cabeça, então vamos ficar com 3. E aí a gente se vê amanhã. Todo mundo aí, por favor, curta, compartilhe, comente. Até a próxima, valeu e até mais. Falou, galera. Até a Valeu. próxima aí. Vou aqui desligar que eu vou almoçar.